Que ocorre? Tribunal de Contas foi acionado pelo deputado federal Sanderson, do PL. É, André? É. Para quê? O Lula ganhou uma joia em 2005. Ele ganhou um relógio. Acho que foi Patek Patek. Acho que é o relógio Patek Patek. Custa mais ou menos R$ 60.000. E era uma joia, né? E Lula ficou com a joia. E existe toda a investigação que foi concluída pela Polícia Federal agora em relação a Bolsonaro, e a Polícia Federal indiciou, inclusive, 12 pessoas, incluindo Bolsonaro, pelo crime de peculato, desvio de joias, de presentes que ele ganhou, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Inclusive, Paulo Gonet tem até o dia 21 de agosto para se manifestar, viu? É, André? É. O prazo até o dia 21 para Paulo Gonet se manifestar. Se denuncia, se arquiva ou se pede mais diligência em relação à roubalheira das joias da presidência da República. Aí o deputado federal Sanderson, então, provocou o Tribunal de Contas para decidir, por fim, essa situação. Joias é presente personalíssimo do presidente, ele pode ficar com ele se ele ganhar, ou é do Estado brasileiro pelo valor alto? Como é que é isso? Pois bem, Lula ganhou um relógio de R$ 60.000 em 2005. E o julgamento, inclusive, do Tribunal de Contas, meu querido, vai ser amanhã, pelo plenário do Tribunal de Contas. Aí o que ocorre? 2005 não tinha essa regra de que bens de alto valor, dado para o presidente da República, não é bem da pessoa, mas do cargo. Não tinha essa regra em 2005. Aí o que ocorreu? Em 2016, técnicos do Tribunal de Contas da União fez um documento, um parecer, estabelecendo o seguinte, que bens presentes de alto valor que o presidente ganhar, não é do presidente, não é da pessoa, é do cargo. Ou seja, tem que ser incorporado ao patrimônio e não pode ficar com a pessoa. Isso foi estabelecido em 2016. Pois bem. Aí veio o governo Temer. O governo Temer derrubou esse entendimento e disse que bens como relógios, joias, seria bem personalíssimo e que então o presidente que ganhasse podia ficar com ele. Foi o que determinou em 2018 o governo Temer. Isso por meio de portaria. Aí veio Bolsonaro. Bolsonaro virou presidente, infelizmente. Bolsonaro, em 2021, derrubou a portaria de Temer, dizendo que bens de alto valor, conforme o Tribunal de Contas tinha decidido em 2016, bens de alto valor não pertencem ao presidente. A pessoa pertence ao cargo e tem que ser incorporado ao patrimônio do Estado brasileiro. Governo Bolsonaro, em 2021. Diante desse contexto, tem a situação de Lula, que ficou com um relógio, que ganhou de altíssimo valor, R$ 60.000, e tem Bolsonaro, que ficou com um monte de joias e vendeu no exterior. Pois bem, seguindo a regra de direito, né, notadamente a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que para mim é uma lei fundamental, que é a LINDB, é o seguinte: o fato rege a lei rege o fato. Em 2005, não era proibido, não tinha esse entendimento. E por isso que Lula ficou com o relógio. E não existia nenhuma ilegalidade. Logo, o ato de Lula não é ilegal. Ponto. Entende? Porque naquele momento as normas estabelecidas não proibia que o presidente ficasse com joias que ele ganhasse. Ponto. Ponto. Isso aí não. Aí você fala assim, André, e a questão da moralidade administrativa, né? Que a gente fala também,
que não basta ser legal, mas tem que ser moral também. Lula poderia devolver hoje, por exemplo, falar: não, tá bom, já que existe toda essa situação, eu vou devolver o relógio. Vou devolver o relógio? Ele poderia. Só que, diante do contexto colocado e posto hoje, se Lula fizesse isso hoje, meu querido, aí ia cair todo mundo, que nem marimbondo no mel, nem abelha no mel, ia cair todo mundo. Tá vendo? Tá vendo? Ele reconheceu que ele cometeu um ato ilícito, um ato ilegal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E todo mundo ia fazer isso. Então, eu acho que Lula não tem que devolver, não, por causa desse contexto. Se fosse um outro contexto totalmente diferenciado, eu não falo nada, não. Mas se ele fizer isso, aí eles vão cair matando. E aí eles vão falar assim: está reconhecendo culpa, sendo que não existe culpa. Não existe nem dolo e nem culpa nessa situação, porque em 2005 não era proibido, não tinha norma que estabelecia esse itinerário legal que eu acabei de explicar para vocês. Diferente de Bolsonaro, meu querido, diferente de Bolsonaro, o próprio governo Bolsonaro, por meio de portaria, confirmou que o parecer do Tribunal de Contas da União de 2016 estava certo e derrubou uma portaria de Michel Temer, que dizia que joias era personalíssimo. O próprio governo derrubou isso. E, de repente, o governo Bolsonaro começou a receber muitos presentes. Eu acho que nenhum presidente da República recebeu tantas joias e presentes, muito menos das Arábias, dos Emirados Árabes, né? Começou a receber um monte de joia. De modo que eu acho que o Bolsonaro, assim, não sabia nem o que fazer. O que eu faço com tanto de joia? E Bolsonaro começou a vender essas joias para fora do país. Outra situação também muito séria, porque colocar isso para venda fora do país piora ainda mais. Mostra não só a culpa, mas o dolo, no sentido de tentar esconder a venda das joias, porque sabia que era ilegal. O próprio governo mudou a norma, então sabia, mas queria porque queria dar um jeito de vender as joias, entende? Agora, a situação do Tribunal de Contas. André, você acha que o Tribunal de Contas vai manter o que está no parecer ou vai mudar e decidir que Lula tem que devolver as joias? Eu não acredito nisso. Eu não acredito por uma questão simples. A norma da época rege os fatos, entende? E na época não tinha nada proibindo. Então não tem porquê, agora tem que devolver. Não. A norma da época rege os fatos. E os fatos à época foram rígidos, não tinha proibição nenhuma, não tinha nada que impedia. Então, eu não acredito. Eu acredito que o Tribunal de Contas vai consolidar a norma regra, rege o fato, a época, e pronto. E depois, a posteriori, que a norma mudou. O entendimento do Tribunal de Contas mudou em 2016, que foi derrubado por portaria por Michel Temer em 2018 e que essa portaria foi derrubada pelo governo Bolsonaro em 2021. E, a partir disso, dessa derrubada em 2021, passou a, de fato e verdade, ser concretizado. A portaria, com entendimento do TCU, de que bens ganhados de alto valor não se incorporam ao patrimônio da pessoa, mas pertence ao Estado brasileiro. Aí você fala assim: tá, você já deu o seu entendimento, você acha que o TCU não vai falar que tem que devolver, porque a norma rege o fato à época do fato, ok. Mas e agora, Bolsonaro? Da mesma forma. A norma rege o fato. Se Bolsonaro se apropriou e vendeu as joias depois do entendimento publicado no Diário Oficial da União dessa portaria de 2021, de que não pertence à pessoa do presidente, mas ao Estado brasileiro, Bolsonaro cometeu crime. O que vai ter que se observar? A data da portaria, o mês e a data das ladroagens de Bolsonaro da venda de joias. E quando foi, André, que ocorreu a portaria?
em 2021. E quando foi que ocorreu a venda das joias? Quase todas 2022. No último ano de mandato de Bolsonaro, foi a correria para lá, para cá, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Brasil, Estados Unidos. Para quê? Para vender as joias. E a portaria, pelo próprio governo Bolsonaro, dizia que não podia. E joias de alto valor pertencem ao Estado brasileiro e não à pessoa que ocupa o cargo de presidente. Percebeu que são coisas distintas, que os fatos à época de 2005 tinham um regramento e não proibia. E Lula ficou com um relógio de 60 mil. Os fatos que ocorreram principalmente em 2022, em que Bolsonaro tinha vários relógios, várias joias, estátuas, um monte de joias, 2022, e foi para vender, a regra de 2021 já proibia a portaria, feita por ele mesmo. Então, não tem nem como ele falar que não sabia que não podia, porque o próprio governo dele estabeleceu uma portaria em 2021. Perceba, perceba que são situações muito interessantes e que juridicamente isso será especificado. Datas, regramento legal, datas, mudança, datas, fatos, para se chegar à justiça, ao caso concreto. Posso dizer uma coisa: a Lula não cometeu nenhum crime em ficar com esse relógio, porque em 2005 não existia esse regramento legal. Agora, Bolsonaro, em 2022, quando vendeu as joias e foi para os Estados Unidos tentando ocultar toda essa situação, sabia que em 2021, ele mesmo, numa portaria, o governo fez uma portaria proibindo que bens de alto valor ficasse com o presidente, a pessoa. Entende? Então, meu querido, Bolsonaro sabia. E não tem como, não tem como. Inclusive, o deputado federal Rodrigo Valadares, bolsonarista do União Brasil, entrou com ação criminal junto ao Procurador-Geral da República para tentar processar Lula do jeito que Bolsonaro está sendo investigado agora e muito possivelmente será processado, por ele ter ficado com essa joia em 2025. O Procurador-Geral da República se manifestou e disse que não tinha objeto a ação e que tinha um cunho puramente político. Foi quando Alexandre de Moraes, então, mandou arquivar. Mas perceba que são coisas bem distintas a partir da data e da lei do regramento específico à época dos fatos. Viu, meu querido? Eu quero deixar isso bem claro. Aí, Bolsonaro pode ser beneficiado disso de alguma forma? Não, de nenhuma forma. Até porque, você conta, eu conto. Eu conto. Um acórdão do Tribunal de Contas da União, perceba, pode barrar o Supremo Tribunal Federal se Paulo Gonet fizer a denúncia, haver abertura de um processo contra Bolsonaro, o acórdão do Tribunal de Contas da União, de repente, beneficiando Bolsonaro, pode ter algum peso no Supremo Tribunal Federal? Pode até ser usado, mas não vincula a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não vincula a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que é isso, Andréa? Não vincula. Não é obrigatório para o Supremo. O Supremo Tribunal Federal é a última rácio, a última corte, a última palavra sobre qualquer situação no Brasil que vier a ser ali provocado e ser aberto um processo. O que o Supremo decidir, está decidido. Não tem parecer, acórdão de STJ, de Tribunal de Contas, de Controladoria Geral da República, de Presidência da República, de nada e de ninguém. É a última rácio. Entende? Então, Bolsonaro não pode se beneficiar disso. Agora, é claro que nós temos que ser bem conscientes a partir do que é real e do que é fato, do que é real e do que é ideal, melhor dizendo. É lógico que o ideal não vai ser explorado a partir de toda essa situação. O que vai ser explorado pelos bolsonaristas é aquilo que eles querem impor. Eles vão tentar usar as redes sociais e fazer aquele alarde, seja qual for a decisão do Tribunal de Contas da União. Se for uma decisão favorável a Lula,
Tribunal de Contas vai receber uma nova adjetivação, vai ser TCU comunista. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Agora, se porventura o Tribunal de Contas disser que Lula tem que devolver, aí pronto, aí a casa vai cair. Porque Bolsonaro estava certo, porque Bolsonaro não sei o quê, sem observar essas situações e essas especificidades que eu, com muito carinho, te explico detalhadamente e que eles não querem saber. Por isso que eu digo sempre, gadinho na live, senta e aprende, porque aqui a gente ensina. Entendeu, meu querido? E é bom que a gente aqui não é enganado, porque a gente é gato. Bota, 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 sem anistia, queremos justiça. A bem paralela, o Tostes, sabe o Tostes? O auditor fiscal da Receita Federal, que era um dos chefes da Receita Federal durante todo o governo Bolsonaro ali, que teve, todo não, porque ele foi demitido também. Depois que não conseguiu encontrar nada para beneficiar o FII Flávio Bolsonaro, Bolsonaro demitiu o Tóstenes, que era um dos chefes da Receita Federal. Ele vai estar sendo ouvido pela Polícia Federal. Ele não foi uma vez, duas vezes, agora ele foi. Ele está sendo ouvido. Por quê? Naquele áudio, né, que saiu aí, que foi gravado por Alexandre Ramagem, tem lá a conversa de Bolsonaro sugerindo a conversa com ele, porque queria achar alguma coisa contra os auditores fiscais que fizeram um relatório de investigação fiscal que deu origem ao processo de rachadinha contra Flávio Bolsonaro e mais 15 pessoas ali no Rio de Janeiro. E o Tóstenes era um dos chefes da Receita Federal. Tá? E teve essa reunião, viu? Teve essa reunião com o Tosse, depois do áudio vazado, teve abertura de um PAD, de um processo administrativo disciplinar contra os auditores fiscais que fizeram a tal e coisa, e eu vou mostrar isso aqui para vocês. Ele vai ser ouvido hoje. A polícia quer saber todo o itinerário dos fatos a partir do que foi dito no áudio. Que eu sempre falo para vocês, se existir um áudio, meu querido, o áudio por si só não é suficiente. É necessário a comprovação dos fatos ali deflagrados, ditos no áudio, para que haja, de fato, de verdade, provas no sentido Y, X ou Z, para que seja instrumentalizado o processo daqui a pouco. Olha aqui que eu expliquei isso já, meu querido e minha querida, para vocês, muito bem detalhado, e vou botar aqui para você ver, conte junto comigo, ó, e vamos comentar. Olha aqui, sobre isso. Fevereiro, dia 24 de fevereiro de 2021, Bolsonaro, presidente da República. A comissão, você lembra daquela comissão de 5 servidores da Receita Federal que abriu o processo de investigar esses auditores para saber se eles tinham investigado ilicitamente Flávio Bolsonaro e a esposa dele, Fernanda, que foi pedido por meio de requerimento pelas advogadas de Flávio Bolsonaro, depois da reunião, dia 25 de agosto de 2020, essa comissão chegou no relatório, na conclusão final da investigação. O que a comissão disse? Não existe o mínimo de indício de que os auditores fiscais cometeram qualquer ilegalidade. Não existe nenhum indício que eles tiveram enriquecimento ilícito nas suas vidas e não existe nenhum indício de que eles espionaram ou fizeram qualquer tipo de situação ilícita em relação a Flávio Bolsonaro e em relação a Fernanda. Aí, quem que foi demitido agora, Andréia? Segura. Sabe quem foi demitido agora, depois dessa? O chefe da Receita Federal, Tóstenes. Isso, meu querido. O que depois, ontem, na Polícia Federal, o Tóstenes é que foi demitido depois dessa... Você tem. Tá bom. Então, Tóstenes, depois que a comissão que ele montou para investigar os auditores que fizeram o relatório de investigação fiscal que deu origem ao processo contra Flávio Bolsonaro, não acharam nada. Aí quem foi demitido foi o Tóstenes. Ressaltando que esses auditores também foram demitidos, mas eles não foram demitidos, eles foram exonerados do cargo de confiança.
Eles tinham cargo de confiança, de comissão. Aí eles foram demitidos. O Tóstenes também tinha um cargo de confiança, foi exonerado do cargo e continuou no cargo como auditor fiscal. Aí, Tóstenes, nesse dia que eu gravei aqui, era para ele ter ido depor, e ele não foi. E vai amanhã, ou é hoje. Enfim, vai depor agora, porque ele não foi para depor. E ele tem muita coisa para explicar. Por que foi aberto esse PAD? Quem que pediu? Aliás, quem pediu foi as advogadas de Flávio Bolsonaro, que pediu, inclusive, por meio de requerimento para tomar ações, para ver se tinha, se não tinha, tudo mais. E por que que foi demitido? Por que que tinha perseguição ali, estava usando a BIM para espionar as pessoas? Como é que é isso? Toda essa situação deve ser esclarecido, não por ele, por Tóstenes, mas pela Polícia Federal, né? E a Polícia Federal já tem muita prova de muita situação, de uma realidade que, para mim, é muito clara. Bolsonaro passou a boiada na BIM também. Passou a boiada e usou a BIM para investigar, para espionar autoridades, ministros, advogados, jornalistas, opositores, para fazer chantagem, enfim, inclusive aliados, para ver se estava sendo traído, se não estava sendo. Enfim, foi deputado, foi senador, foi ministro do STF, foi tudo quanto é tipo. E é isso que vai ser a ruína de Bolsonaro. Já falei para vocês. Aqui está a ruína de Bolsonaro. Porque enquanto Bolsonaro estava mexendo com a gente, com a democracia e com a gente, não dava nada, não. Mas quando ele passou para espionar a cúpula do judiciário brasileiro, a cúpula do parlamento brasileiro, meu querido, vai ter repercussão criminal séria, porque eles não vão deixar passar barato. Porque senão daqui a pouco tem outro presidente que vai fazer a mesma coisa. E eles não querem ser espionados. Pegou o código? Pega o código, pega o código. Bota, bota, bota. E toca, toca, toca. Para de chorar, gadinho. Não, pode parar, pode parar. Muitos aqui, gadinho, vem comentar aqui e falar assim: você não fala da Venezuela, você não fala da posição de Lula na Venezuela. É porque eu gosto de falar mesmo Bolsonaro na cadeia, sem anistia, queremos justiça. É por isso, é por isso. Mas eu já falei, mas eu vou repetir, já que vocês querem, o gadinho que está aí chorando na live, que perdeu o Mané, 2026 tem eleição de novo, vocês organizam e tenta de novo, não é? O que é que ocorre? O que é que ocorre? Lula já se manifestou como tem que ser, oficialmente, por meio de uma nota, junto com a Colômbia e com o México. Foi, André? Foi. E é assim que tem que ser. Ele tem que se manifestar de jeito. Por quê? Porque ele é um estadista, ele é um chefe de Estado. Ele não tem que fazer aquilo que ele acha, nem aquilo que ele acha, é aquilo que é melhor para o Brasil. É assim que ele tem que fazer, conforme o interesse público e da nação. Sentiu o código? Sentiu a diferença? Não, eu vou te ajudar então. Eu vou te mostrar aqui o que Lula fez para parar de ficar chorando e enchendo as minhas paciências aqui, não é? Olha aqui o que Lula fez. Lula, junto com o presidente da Colômbia e o presidente do México, soltaram uma nota em conjunto. Eu fui atrás da nota e vou colocar aqui, nós vamos ler junto. Uma nota curta desses países, dessas nações em relação às eleições ali na Venezuela. Vamos ver aqui? Vou botar grande para você ver comigo. Vamos ler junto aqui. Aqui. Nota imprensa número 347. Eleições presidenciais da República Bolivariana da Venezuela. Comunicado conjunto de Brasil, Colômbia e México. Os governos do Brasil, Colômbia e México felicitamos e expressamos nossa solidariedade com o povo venezuelano, que compareceu massivamente às urnas em 28 de julho para definir seu próprio futuro. Acompanhamos com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados
por mesa de votação. As controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado, mediante a verificação imparcial dos resultados. Nesse contexto, fazemos um chamado aos atores políticos e sociais a exercerem a máxima cautela e contenção em suas manifestações e eventos públicos, a fim de evitar uma escalada de episódios violentos. Manter a paz social e proteger vidas humanas devem ser as precauções prioritárias neste momento. Que esta seja uma oportunidade para expressar novamente nosso absoluto respeito pela soberania da vontade do povo da Venezuela. Reiteramos nossa disposição para apoiar os esforços de diálogo e busca de acordos que beneficiem o povo venezuelano. Então, essa foi a nota conjunta que o Brasil, o México e a Colômbia publicaram sobre toda a situação das eleições na Venezuela. Meu querido, o que é isso aqui? Esses governantes, dentre os quais está Lula e o governo Lula, estão pedindo os documentos de cada mesa ali, que são as atas, para que realmente fique claro que o pleito eleitoral ali ocorreu na maior normalidade possível. E que o que está ocorrendo hoje, se for comprovado todos os documentos, o governo, então, entende que o que está acontecendo agora é uma tentativa de golpe, ali da oposição que não aceitou a vitória de Maduro. Mas todo o pleito eleitoral tem uma formalidade necessária de documentos que precisam ser construídos e ali realmente publicados para que a posteriori se confirme a probidade do pleito eleitoral. Pronto, 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 pronto. Entendeu, gadinho? Sentou, aprendeu, não foi? Foi. Essa é a posição do presidente Lula. Entende? Ó, ó, pega o código. Pega o código central. E por falar em central, o PL está numa divisão terrível, viu, gente? O PL está se engalfiando, assim, ó. Bolsonaro está apoiando Tarcísio, que não foi para o PL. Aí o Valdemar Costa Neto está pé da vida com o Bolsonaro, porque Bolsonaro está apoiando Tarcísio. Aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês os candidatos Tarcísio ao invés do candidato do PL. É uma situação difícil. Olha aqui, ó. Olha aqui. Saiu no Globo, na Folha de São Paulo, aliás. Bolsonaro contraria PL e Valdemar e vai a ato de candidato de Tarcísio em Guarulhos. Ao invés de Bolsonaro apoiar os candidatos do PL em Guarulhos, por exemplo, Bolsonaro está apoiando os candidatos de Tarcísio, que é de outro partido republicano. Entende? Então, é uma briga terrível. Aí, para o trem ficar melhor ainda, né? Carlos Bolsonaro, olha aqui, saiu no Globo, no Sonar. Carlos Bolsonaro critica Zema por não apoiar candidato do PL em Belo Horizonte, se deslocando do Bozo. Olha, Carlos Bolsonaro está achando ruim por quê? Bolsonaro, que é Bolsonaro, não está apoiando candidato do PL para apoiar candidato Tarcísio. O que Carlos Bolsonaro tem que reclamar porque Romeu Zema, governador de Minas Gerais, está apoiando outro candidato que não é do PL? O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Cadê a coerência? Pura hipocrisia. Mas, não, olha, não, mas vindo de quem vem, né, gente? A gente esperar coerência. Não, não, não. Aí não. Aí é pedir demais também. Aí não dá. Aí é pedir demais. Aí não dá. Muito difícil. Não, não, muito difícil. É conforme a fisiologia, né? O apoio, a fisiologia, aí vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para lá. Ai, ai. Ou, Pablo Marçal. Ah, meu Deus do céu, dando lição de moral nos bolsonaristas ontem foi ótimo. Seus bolsonaristas!
Vocês não sabem o que vocês vão fazer! Vocês vão votar em Ricardo Nunes! Ai, achei bom demais. Ai, meu pai. O Ministério Público Federal vai abrir investigação no Mato Grosso do Sul em relação à violência ali, viu? Foram atacados povos indígenas. Olha aqui, ó. Saiu no Poder 360. Ministério Público Federal vai instaurar inquérito para apurar ataque a indígenas no Mato Grosso do Sul, meu querido. Ruralistas atiraram em indígenas Guarani e Kaiowã, em Douradina, no Mato Grosso do Sul. Ao menos 6 pessoas ficaram feridas, viu, gente? E uma, inclusive, está em estado grave, lá no Mato Grosso do Sul. Uma situação horrorosa, não é? E eles estavam na terra deles, inclusive, viu, gente? Tá lá a divisão, tudo certinho, estava na terra deles lá. Situação difícil, né? Aí a força, ao invés de ajudar, a segurança nacional faz atrapalhar. É o poder do agro que não é pop, não é verdade? Isso tudo entre mentes à volta do julgamento do marco temporal, viu? O Supremo Tribunal Federal retoma esse julgamento, que eu vou estar de olho nele. Marco temporal é aquela patifaria de estabelecer que os indígenas que não tiver a comprovação de a posse da terra de 1988, né, a data da Constituição para trás, ele não pode ter mais a terra, não é? Ou então, vamos fazer isso com os latifundiários também? Vamos fazer? Se vale para o indígena, vai ter que valer para o latifundiário, para o grileiro, para todo mundo e para o agro. Se não tiver a comprovação da posse da terra, de 1998 para trás, não tem direito à terra. Pronto. Ô, Supremo, está decidido. Se o indígena não pode, o grande latifúndio não pode, o agro que não é pop não pode, o grileiro não pode, ninguém pode. Pronto, resolvido o problema. Que tal? Ah, tenha a santa paciência, gente. Oh, aí fica muito difícil. E o Supremo fica tentando ali, criar um grupo de trabalho para resolver o problema. Julga e pronto. Olha o pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Só bota na cabeça do indígena, do pobre, do negro, do lascado nesse país. Simples. Vamos dar a mesma regra. É, a mesma regra. Ó, equidistância. Se o indígena não pode, o latifúndio não pode, o grileiro não pode, o ricaço não pode. Pronto, tá resolvido o problema. Tipo Salomão, quando veio 2 mulheres falando que o filho é dela. O filho é meu. Não, o filho é meu. O filho é meu. Salomão pegou a criança, pegou uma espada e falou: eu vou cortar ela no meio, então. Aí cada um fica com a metade. Ué, às vezes tem que ser na própria carne. Ué. Foi quando apareceu de fato de verdade a mãe. O Supremo tem que fazer a mesma coisa, ué. Se vai valer para o indígena, vai valer para você também, latifúndio. Grande latifúndio. Vai valer para você também, grileiro. Pronto. Aí eu quero ver. Vocês não falam assim, não, deixa isso para lá. Deixa isso para lá, não vamos mexer nisso, né? Tadinho do indígena. Ele tem direito, tadinho, da terra dele, não é? Mexe na deles para ver se isso não resolve na hora. Mas não, né? Só quer mexer do indígena. Vai se lascar. Bota e toca. Queremos justiça, somos resistência e eu vou acompanhar isso também. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha. E não se esqueça de votar. Bota o link para mim do voto de ideia legislativa, estabelecendo que fica proibido o recebimento de dinheiro público, notadamente a título de fundo partidário ou fundo eleitoral, para quem for condenado por inelegibilidade pela Justiça Eleitoral Brasileira. Foi condenado, inelegível, não pode receber dinheiro público, tipo a mamatinha que Bolsonaro recebe do PL de fundo partidário, dinheiro público, R$ 41.600. A ideia legislativa precisa de 20 mil votos até novembro. Nós vamos conseguir. Pode ficar tranquilo. Ó, eu sou da seguinte monta: devagar e sempre. Se cuida, até a próxima live. Tchau, tchau, Brasil! Varonil, bora!